A paz do Senhor a todos. Foi difícil começar esse devocional de hoje porque estou há muito tempo para fazê-lo e sempre está faltando alguma coisa. Mas o tema para a gente conversar sobre a palavra de Deus hoje é o adultério. O adultério, que é o 6º mandamento da lei de Deus, está escrito ali: não adulterarás, no versículo 14 de Êxodo 20, ele aparece em diversos pontos da Bíblia falando sobre coisas que as pessoas não percebem do que estão falando. Tá? Então eu quero que vocês saibam de uma coisa. Por exemplo, se nós formos em Provérbios, e percebermos aqui no capítulo 6, versículo 32, diz: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que o tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Por que Salomão escreveu isso? Porque o adultério é uma traição de confiança. Existem diversas coisas que as pessoas não percebem. Muitos homens acham que adulterar como eu vou dizer, é como se fosse esperto demais. Esperto? Tem certeza que você é esperto porque você comete adultério? Olha só. Mateus escreveu duas vezes as palavras de Cristo sobre isso. Porque em primeiro, lá em Mateus 5, ele diz o seguinte, nos versículos 27 e 28: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lembre-se que lá no último mandamento está não cobiçar, não cobiçarás. E a partir do momento que você cobiça o que é dos outros, você está em pecado. E quando você cobiça a mulher de outro, ou a mulher cobiça o homem de outra, isso já é o adultério. Porque o adultério já está no seu coração. Marcos, no capítulo 10, 11 e 12, tem as palavras de Cristo que diz assim: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Nós aqui estamos falando apenas do adultério que provém da relação sexual. Mas existem outras formas de adultério também. Qualquer que pensar que as coisas são mais simples, vão descobrir que há coisas muito mais pesadas, tá? Porque já em Levítico 20, o Senhor já falava, aqui no versículo 10 o seguinte: olha, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Essa era a condenação passada. Só que certamente vocês não entendem uma coisa: você pode não ser condenado à morte hoje, mas para Deus você está morto. Porque o pecado gera distância entre qualquer pessoa e Deus. Tá? Quando você
busca o pecado, você está buscando se separar de Deus. Para que não houvesse tanto adultério, Moisés escreveu uma coisa na lei chamada a lei da lei do repúdio. O que era a lei do repúdio? O homem arrumava uma desculpa para não querer mais a mulher e a repudiava. A mulher, ela é totalmente envergonhada por isso. E se ela casasse com outro, ela estaria adulterando, mas ela casava porque a lei permitia. Porém, o que acontece? Quando Mateus escreve aqui as palavras de Cristo acerca do divórcio no capítulo 19, ele diz o seguinte, olha. Perguntam para ele assim, no versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe cartas de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Paremos aqui. Então veja o seguinte: se a mulher trair o marido, ele tem o direito de pedir o divórcio a ela. Porém, também há contrapartida. Se a mulher pegar o homem em adultério, ela também pode pedir o divórcio dele. Isso é uma coisa que é de mão dupla. Porque é o seguinte: o que Deus fez para realizar um casamento é fazer com que homens e mulheres, vivessem em verdadeira comunhão. Só que é o seguinte: há homens que procuram prostitutas. E aí Paulo diz o seguinte, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo só com ela, um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. O que Paulo está explicando? Que se você vai pecar, ainda que seja com uma prostituta, você está se unindo para ela como se fosse um casamento. O sexo é para santificar o casamento e não o casamento para santificar o sexo. O sexo é uma forma de a carne dizer: eu sou um com meu cônjuge. Ou seja, o marido é um com sua esposa, a esposa é uma com seu marido. Daí você vê o seguinte: Paulo ainda tem mais uma coisa muito importante que ele fala. Tá? Ele diz o seguinte, olha, que se você não quer o pecado, ande em espírito. Ele escreveu assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, se você verdadeiramente se colocar entregue na presença de Deus, você não adultera. E o que você vai fazer da tua vida a partir desse momento? Você já pensou quão importante é você fazer a vontade de Deus? Santifique seu casamento todos os dias. Isso não quer dizer que você tem que ter sexo todos os dias, não. Mas você precisa santificar seu casamento
sempre colocando o seu casamento no altar do Senhor. E pense, adultério pode parecer uma aventura gostosa para muitos, mas é uma morte espiritual. Se você quer estar morto espiritualmente e naquele último dia ser condenado ao inferno, vá em frente. Mas como disse Josué, buscai aquilo que quereis, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então fique com essa mensagem e também na paz do Senhor Jesus. Amém?